Já se imaginou advogando fora do Brasil? Nos Estados Unidos, por exemplo, também é necessário submeter a um exame de ordem. É necessário obter uma licença para poder advogar. Eu sou a professora Caroline Barbosa e neste vídeo vou te falar como funciona o OAB nos Estados Unidos. Mas para não perder nenhum conteúdo, já se inscreve aqui no canal e nos acompanhe nas redes sociais. Nos Estados Unidos, para obter a licença para advogar, também é necessário a realização de um exame de ordem chamado Bar Exam. E lá é constituído de várias etapas, semelhante ao que acontece aqui no Brasil com a nossa famosa OAB. Para você se submeter ao Bar Exam nos Estados Unidos, é necessário ter um diploma em Direito. Então, você precisa ser bacharel em Direito. E lá, um curso gira em média de 3 anos, mas cada estado americano tem a sua prova e os seus requisitos específicos. Primeiramente, para se submeter ao Bar, você precisa ter um diploma norte-americano de formação no curso de Direito, que seja reconhecido pelo ABA, American Bar Association, que seria ali parecido com um MEC brasileiro, então um curso de nível superior reconhecido pela instituição. E se você for estrangeiro, também é possível se submeter ao Bar Exam e obter a licença para advogar lá nos Estados Unidos, porém vai ser necessário você cumprir alguns requisitos. Por exemplo, em alguns estados é necessário que você faça um complemento ao seu curso de ensino superior, que você faça o reconhecimento do seu curso de ensino superior e se submeta a um curso de pós-graduação, que seria semelhante a uma pós-graduação para poder fazer o exame de ordem lá e conseguir a licença para advogar. Cada estado americano tem a sua própria versão da prova, mas geralmente se utiliza o UBE, que é o Uniform Bar Exam, que é composto por 3 etapas. A primeira etapa é o MEE, que é Multi-State Easy Examination, composta por questões discursivas, parecida com a nossa segunda fase da OAB, que vai exigir um conhecimento específico do candidato. Outra etapa é o MPT, é o Multi-State Performance Test. Nesse caso, será submetido a uma situação jurídica no qual o candidato vai ter que visualizar qual é a solução. Parecido um pouco também com a nossa segunda fase, mas não é para redigir uma peça jurídica. Ali ele vai trazer situações jurídicas variadas, que pode ser desde a elaboração de um memorando a uma elaboração de um parecer ou até uma peça, enfim. Então não é especificamente uma peça de algum tipo de recurso ou de área do direito. Então pode ser qualquer situação jurídica que ele precisa resolver. E o terceiro teste é o MBE, é o Multi-State Bar Exam, que é parecido com a primeira fase da OAB. São 200 questões objetivas, contemplando conteúdos de leis federais e de leis estaduais. Então, diferente do Brasil, nós temos 20 disciplinas que são correspondentes em todos os estados brasileiros. Lá há uma mescla de conteúdo de leis federais e de leis estaduais. Cada estado tem a sua autonomia política, então também vai ter leis diferentes. São 200 questões objetivas, enquanto que no Brasil a primeira fase é composta por 80 questões objetivas. Enquanto no Brasil a OAB é composta por 2 etapas, a primeira fase de questões objetivas, 80 questões objetivas, 20 disciplinas, com a divisão da quantidade de questões por disciplina, e a segunda fase com as questões discursivas e a peça prático profissional, que também segue um padrão em todos os estados brasileiros. Nos Estados Unidos também funciona por etapas, mas diferente do Brasil, que nós temos um intervalo maior entre a primeira e a segunda fase, nos Estados Unidos o Bar também é feito em 2 etapas, mas são em dias consecutivos. Um dia para realizar a etapa subjetiva, composta pelos testes MEE e MPT, e outro dia com a etapa objetiva, que são aquelas 200 questões, o MBE. Então são 2 etapas também, porém ao mesmo tempo praticamente. Você faz um dia de subjetivas, o dia inteiro de prova, turno manhã e tarde, e no outro dia também as questões objetivas, as 200 questões você vai fazer 100 pela manhã e 100 à tarde, então é bem intenso. Outro detalhe interessante é que nos Estados Unidos
Na etapa subjetiva, em que você vai se deparar com uma situação jurídica para resolver um problema, não é possível escolher uma disciplina específica como acontece no Brasil na segunda fase. São 13 disciplinas possíveis e qualquer uma delas pode ser cobrado no Bar Exam. Interessante que na Law School, na faculdade de Direito, eles utilizam um formato de resolução de demandas, que é chamado pela sigla IRAC, Issue, Rule, Analysis, Conclusion. Significa o quê? Issue é a primeira etapa, você vai identificar o problema. Issue significa problema, então você verifica o problema. Segundo, identifica a rule, identifica a fundamentação jurídica, qual é a regra que vai basear a resolução daquele problema. Terceiro, análise. Então você vai analisar e vai encaixar o problema com a rule, né? O issue com a rule, a situação problemática com o fundamento jurídico e, por fim, a C, né, a letra C, que é de conclusion. Então, você faz a conclusão. Então, é uma lógica de raciocínio jurídico que é seguida ali para resolver essas situações. Então, o IRAC nada mais é do que a análise do problema, a verificação do fundamento jurídico, a conclusão, fechando ali a sua solução, a resolução da demanda. Você pode utilizar isso na sua segunda fase, hein? Inclusive, é uma forma muito eficiente de identificação de problemas e resolução de demandas no mundo jurídico. E, por fim, os candidatos que desejam obter a licença para atuar nos Estados Unidos como advogados precisam se submeter ao teste de ética, a prova de ética. E, diferente do Brasil, ela não é feita junto com as etapas do próprio Bar Exam. Ela é feita separadamente, que você pode fazer antes de se submeter a esses testes ou depois, e ela possui validade de 2 a 3 anos, depende do estado que você está se submetendo. E aí, ainda acha a nossa OAB difícil? Se você tem interesse em submeter a OAB dos Estados Unidos, eu desejo uma ótima preparação e boa prova!